Imagine acordar com uma voz sussurrando em sua alma, uma voz que não é humana, uma voz que te chama para uma missão que mudará o destino de milhões. Ela não era famosa, era uma camponesa polonesa, pobre, invisível ao mundo. Mas aos olhos de Deus, era a escolhida. Seu nome? Faustina. Santa Faustina. A mulher que viu o rosto da misericórdia e trouxe ao mundo uma mensagem urgente que muitos ainda ignoram. E talvez essa mensagem seja para você. Antes que houvesse fama, visões ou milagres, havia uma menina chamada Helena. Em uma pequena vila na Polônia, Deus já plantava a semente da divina misericórdia, mas poucos conhecem o início de sua jornada. Helena Kowalska nasceu em 25 de agosto de 1905, na aldeia de Głogowiec, região de Łódź, Polônia. Era a terceira de 10 filhos de uma família pobre, mas profundamente católica. Seus pais, Mariana e Stanisław Kowalski, eram camponeses simples que confiavam totalmente na providência divina. Desde muito cedo, Helena demonstrava uma sensibilidade espiritual incomum. Fatos pouco conhecidos. Mesmo vivendo em pobreza extrema, Helena nunca reclamava. Em vez disso, doava seus poucos brinquedos para crianças ainda mais necessitadas. Aos 7 anos, teve seu primeiro chamado interior para a vida religiosa, enquanto contemplava o Santíssimo Sacramento após a missa. Sua família era tão humilde que, por diversas vezes, não havia pão suficiente na mesa. E mesmo assim, sua mãe ensinava os filhos a rezar agradecendo a Deus pelo banquete da alma. Em verdade vos digo, tudo o que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25:40. Helena cresceu em um lar onde o sofrimento era cotidiano, mas nunca faltou oração. Sua mãe costumava dizer: quem se une ao sofrimento de Cristo encontra sentido até na dor mais cruel. Foi nesse solo de pobreza e fé que Helena aprendeu a amar o sacrifício. E esse amor silencioso seria a base de sua missão futura. Ela não sabia ainda, mas o céu já havia escrito seu nome em seus planos eternos. Era uma jovem comum aos olhos do mundo, mas dentro de si, Helena Kowalska já carregava um segredo que nem ela mesma sabia explicar. Não era apenas uma menina sonhadora, era uma alma marcada, escolhida desde o ventre. Aos 7 anos, viveu um momento misterioso que poucos conhecem. Sozinha, no quarto, Helena teve uma visão. Um brilho intenso que iluminou tudo ao seu redor e fez seu coração arder como fogo. Ela não contou a ninguém. Quem acreditaria em uma menina do campo? Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Jeremias 1,5. Na juventude, o mundo tentou moldá-la. Trabalhou como empregada doméstica, como babá, tentando ajudar a família. Viu o sofrimento, viu o pecado, viu a pobreza. Mas mesmo nas casas em que servia, encontrava tempo para rezar. E onde não havia altar, ela criava um. Mas o chamado ficava mais forte. Começou a ter sonhos com Jesus, que lhe pedia algo que ela ainda não compreendia. E então, uma noite, em um baile, a vida mudou. No meio da música e da dança, Helena teve uma visão do Cristo flagelado, coberto de feridas. Ele olhou em seus olhos e disse: até quando me farás esperar? O tempo parou. Ela correu para fora do salão, caiu de joelhos em uma praça e ali decidiu fugir de tudo. Sem avisar a família, pegou o primeiro trem para Varsóvia. Com uma pequena mala e a fé como bagagem, iniciou uma jornada de entrega radical. Deixa tudo e segue-me, disse Jesus aos discípulos. E agora? Dizia Helena. Sozinha em uma cidade grande, ela bateu de porta em porta, procurando um convento que a aceitasse. Foi rejeitada várias vezes. Algumas irmãs achavam que ela era pobre demais, mas o céu já a havia escolhido.
Helena encontraria o seu lugar e sua missão. Ela então é acolhida pelas Irmãs de Nossa Senhora da Misericórdia. O convento parecia simples, mas atrás daquelas paredes, o céu se preparava para revelar os mistérios mais profundos da misericórdia de Deus ao mundo. E Helena, agora irmã Faustina, estava prestes a escrever, não com tinta, mas com a própria vida. O diário que mudaria a história da espiritualidade católica. Ninguém poderia imaginar que aquela jovem camponesa, vinda de uma aldeia polonesa chamada Głogowiec, carregava dentro de si um chamado tão profundo e divino. Mas foi em 1925, aos 20 anos, que Helena Kowalska, após muitos anos tentando fugir da voz que insistia em falar ao seu coração, finalmente disse sim. Depois de ser rejeitada por diversos conventos por sua condição humilde e falta de dote, ela foi acolhida pelas Irmãs da Congregação de Nossa Senhora da Misericórdia, em Varsóvia. Ali, um novo capítulo da história da humanidade começava. Poucos sabem que, nos primeiros meses, ela trabalhou como auxiliar na cozinha e na lavanderia. Era vista como uma irmã simples, de poucas palavras, mas de profunda interioridade. Em 30 de abril de 1926, Helena vestiu o hábito religioso e, no dia da sua profissão religiosa, recebeu o nome que marcaria os céus e a terra: Irmã Maria Faustina do Santíssimo Sacramento. O nome Faustina, inspirado no termo latino Faustus, que significa favorável, abençoada, simbolizava o papel profético que ela cumpriria, o de ser porta-voz da misericórdia divina. E foi no convento de Płock, em 1930, as irmãs da congregação viam Irmã Faustina como uma religiosa exemplar, mas não imaginavam a profundidade de suas experiências místicas. Ela começou a registrar tudo em segredo, por ordem de seu confessor, e assim nasceu o que hoje conhecemos como o Diário de Santa Faustina, um dos maiores tesouros espirituais da humanidade. A cada visão, a cada locução interior, a jovem irmã mergulhava mais fundo no mistério da misericórdia, muitas vezes entre dores físicas, incompreensões e provações espirituais. Mas ela nunca recuou, porque já havia entendido que sua missão era salvar almas e anunciar a última tábua de salvação antes do retorno glorioso de Cristo. Antes de vir como justo juiz, venho como Rei da Misericórdia. Diário, número 83. Essa promessa, feita diretamente a ela, se tornaria o eixo de toda a sua vida e obra. Na noite fria de 22 de fevereiro de 1931, em um convento humilde na cidade de Płock, na Polônia, uma jovem freira vivia mais um dia de recolhimento e oração. Era a irmã Faustina. Em meio ao silêncio da cela, algo sobrenatural aconteceu. Algo que mudaria para sempre a história da devoção cristã no mundo inteiro. De repente, uma luz intensa envolveu o ambiente e diante de seus olhos apareceu Jesus Cristo. Mas não como nos quadros clássicos. Ele estava vestido com uma túnica branca, com uma mão erguida em bênção e a outra tocando o peito, do qual 2 grandes raios de luz saíam, um vermelho e outro pálido. Jesus olhou para ela com uma ternura infinita e disse: "Pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós." Esses raios, explicou ele, representam o sangue e a água que jorraram de seu lado na cruz, como narra o Evangelho de São João. Mas um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. João 19,34. Jesus continuou, deixando claro o propósito desta missão. Prometo que a alma que venerar esta imagem não perecerá. Prometo também vitória sobre os inimigos já aqui na terra, mas especialmente na hora da morte. E mais,
ele deu instruções claras sobre o que deveria ser feito. Ordenou que se instituísse a festa da misericórdia no primeiro domingo após a Páscoa, declarando: "Neste dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo um oceano de graças sobre as almas que se aproximarem da fonte da minha misericórdia." Além da imagem e da festa, Jesus revelou a Faustina duas práticas devocionais poderosas: o terço da misericórdia e a novena da misericórdia. O terço, que pode ser rezado com qualquer terço comum, traz promessas imensas, como a de obter misericórdia para os moribundos, conversão para os pecadores e paz para os corações atribulados. Jesus disse: "Por meio deste terço alcançarás tudo, se o que pedes estiver de acordo com a minha vontade." Já a novena da Divina Misericórdia, iniciada na Sexta-feira Santa, se estende por 9 dias, e cada dia é dedicado a um grupo específico de almas: os pecadores, os sacerdotes, os fiéis, os que não creem, os que se afastaram da igreja, as almas humildes, entre outros. A oração é um verdadeiro chamado à conversão e à salvação. Essa aparição não foi apenas um momento místico, mas o início de uma missão mundial: preparar o mundo para a vinda do Reino da Misericórdia, como sinal dos últimos tempos, antes da vinda final de Cristo. Como diz a Escritura, o Senhor é bom para todos, e a sua misericórdia estende-se sobre todas as suas obras. Salmo 145, versículo 9. Aquela noite marcou o nascimento de uma nova devoção, diretamente do coração de Jesus, transmitida a uma simples freira polonesa, mas destinada a tocar o mundo inteiro. Enquanto a imagem da misericórdia divina era pintada segundo as instruções de Jesus, Irmã Faustina enfrentava uma realidade desafiadora dentro do convento e da própria igreja. Muitos não compreendiam suas visões. Alguns a viam como uma alma perturbada, outros temiam que ela estivesse sendo enganada por ilusões espirituais. Mas a jovem irmã, silenciosa e obediente, carregava dentro de si uma certeza inabalável. Era Jesus quem falava com ela. "Minha filha, fala ao mundo inteiro da minha inconcebível misericórdia." Foi uma das ordens que ela recebeu diretamente do Senhor. Diário de Santa Faustina, seção 699. A missão agora se tornava pública, mas cheia de obstáculos. O confessor da santa, o padre Michał Sopocko, desempenhou um papel fundamental. Ele foi o primeiro a reconhecer a autenticidade das revelações e começou a documentar os relatos de Faustina. Graças a ele, a imagem foi divulgada e os primeiros passos rumo à festa da misericórdia começaram a ser traçados. Nos bastidores da fé, o céu movia peças invisíveis. Jesus pediu a Faustina que a imagem fosse exposta para a veneração pública no primeiro domingo após a Páscoa, o que hoje conhecemos como Domingo da Misericórdia. E não parou por aí. Ele também revelou que nesse dia, graças insondáveis seriam derramadas sobre o mundo inteiro, desde que as almas confiassem na sua misericórdia. "Neste dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo um mar de graças sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia." Diário 699. Faustina escreveu tudo, mesmo sendo humilhada, ignorada ou até isolada. Mas a cada nova revelação, algo nela se fortalecia. Ela compreendia que o tempo da misericórdia era urgente e que um tempo de justiça viria, caso o mundo não ouvisse esse chamado. Com a ajuda de Sopocko e de outras irmãs discretas que a apoiavam, ela começou a divulgar a novena da misericórdia, rezada nos 9 dias que antecedem a festa. Cada dia da novena é dedicado a um grupo específico de almas, desde pecadores endurecidos até sacerdotes, almas humildes e os que não conhecem Deus. E em cada recitação do terço da misericórdia, revelado também por Jesus, a esperança crescia.
A oração simples, mas profunda, se tornava um escudo espiritual contra o mal e um canal direto ao coração de Deus. Faustina agora compreendia. Ela era uma ponte, uma voz no deserto espiritual de um mundo que caminhava para o abismo. A misericórdia que jorrava de Cristo, como na imagem com raios pálido e vermelho, não era apenas simbólica, era real, era urgente, era a última chance. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Evangelho de Lucas 6,36. Quem poderá medir a dor de uma alma que carrega o peso de uma missão divina, sabendo que talvez o mundo ainda não esteja pronto para entendê-la? Após a revelação da imagem da divina misericórdia, Santa Faustina continuou a receber mensagens celestiais. Seu diário, que ela escrevia com obediência e humildade, transformou-se em um verdadeiro farol espiritual. Página após página, Faustina registrava palavras ditas por Jesus, visões do céu, do purgatório e até do inferno, tudo com detalhes impressionantes. Jesus dizia: "Minha filha, escreve que quanto maior a miséria da alma, tanto maior direito ela tem à minha misericórdia." Diário, artigo 1182. Mas essas experiências místicas não vinham sem um preço. A saúde de Faustina começou a se deteriorar. Diagnosticada com tuberculose, ela passou a ter constantes crises de febre, cansaço extremo, dificuldades respiratórias e, mesmo assim, continuava escrevendo, rezando e oferecendo seu sofrimento por pecadores desconhecidos. No convento, nem todas as irmãs compreendiam sua missão. Algumas a julgavam em silêncio. Outras a tratavam com frieza, acreditando que suas visões eram invenção de uma mente frágil. Mas Faustina não se defendia. Suportava tudo em silêncio, como Jesus havia suportado a cruz. Em uma das visões mais impactantes, Jesus apareceu a ela com o olhar entristecido e disse: "No final dos tempos, a humanidade não encontrará paz até se voltar confiantemente para a minha misericórdia." Diário, artigo 1784. Mesmo debilitada, ela era sustentada por forças sobrenaturais. Certa vez, Jesus lhe mostrou quantas almas seriam salvas através de sua fidelidade. Era uma multidão incontável, de todas as raças e épocas, indo ao encontro da luz. Através do sofrimento, Faustina foi sendo purificada. Deus a preparava para seu último suspiro e para a eternidade. Em 5 de outubro de 1938, às 22h45, na cela do convento em Cracóvia, Faustina entregou sua alma a Deus. Partiu com apenas 33 anos, a mesma idade de Cristo, deixando um legado eterno e um diário que ainda hoje continua a tocar, curar e converter. Mas o mundo só começaria a entender a profundidade de sua missão muitos anos depois. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Em meio aos ecos da guerra e ao sofrimento de uma Europa devastada, uma nova luz começou a brilhar para a humanidade. A revelação da hora da misericórdia. Jesus revelou a Santa Faustina que, todos os dias, às 3 horas da tarde, a hora em que ele entregou sua vida na cruz, o céu se abre de maneira especial para acolher as preces dos homens. Com ternura infinita, Jesus disse: "Às 3 horas da tarde, implora a minha misericórdia especialmente para os pecadores, e ao menos por um breve momento contempla a minha paixão, particularmente o abandono em que me encontrei no momento da agonia." Diário de Santa Faustina, seção 1320. Naquela hora sagrada, o Senhor prometeu que nada negaria a uma alma que o invocasse com confiança por causa do seu amor insondável. Era um pedido simples, mas carregado de eternidade.
Às 3 horas, mergulha toda a tua alma na minha misericórdia. Santa Faustina passou a viver todos os seus dias centrados nesse momento. Às 3 da tarde, ajoelhava-se onde estivesse, no convento, no trabalho ou mesmo em enfermarias e capelas vazias. Suas orações não eram longas, bastava um breve momento de união profunda. Mas brotavam de um amor tão puro que atravessava os véus do céu. E Jesus lhe ensinou ainda mais. Pediu a propagação da festa da Divina Misericórdia, celebrada no primeiro domingo depois da Páscoa. Uma festa em que as comportas da misericórdia estariam completamente abertas e almas seriam lavadas, purificadas e salvas. Jesus prometeu: nesse dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo um mar inteiro de graças sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia. Diário, artigo 699. Mas havia algo mais. O terço da misericórdia. Um rosário simples, mas poderosíssimo, onde se implora a misericórdia de Deus para o mundo inteiro. E a novena, a Divina Misericórdia, feita nos 9 dias antes da festa, oferecendo cada dia uma intenção especial, conforme Jesus pediu. Santa Faustina anotou fielmente cada detalhe em seu diário, mesmo sem compreender toda a imensidão do que lhe era confiado. Ela sabia apenas que cada oração, cada súplica, cada palavra pronunciada às 3 horas poderia resgatar almas que caminhavam para a perdição. O céu havia dado à terra uma nova chance, mas o mundo escutaria? Ou, mais uma vez, fecharia seus ouvidos à voz do amor? Santa Faustina sabia a resposta e, com sua vida, decidiu ser a pequena chama que manteria viva a esperança da humanidade. A misericórdia é o último remédio da humanidade. A história de Faustina não é sobre o passado, mas sobre o agora.